Aleluia, glória a Deus. Depois dessas palavras, sou um pouco tímida. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade, esse privilégio e a confiança desse casal que o Senhor me deu o privilégio, a imensidão de poder conhecer. Missionária Fatinha, essa mulher de Deus que eu conheci da outra vez que eu estive no Brasil, creio que foi em junho. Nos conhecemos na Igreja de Cristo em Recife. Foi uma bênção. Pastor Kleber, que hoje eu estou tendo o privilégio de conhecê-lo. Muito obrigada pela confiança. Aonde Deus deu um grande presente para ele. Lá nas terras dos estrangeiros. Antes de eu começar a trazer a palavra de Deus, eu queria só dar um pequeno testemunho do nascimento da Igreja de Cristo Braga. Aleluia. Antes de falar de qualquer coisa, que eu creio que a congregação está curiosa. E creio que o pastor já falou também. Eu conheci uma família de líderes, pastor, a esposa missionária, o filho evangelista, a tia, ela é música, ela louva, ela prega, ela toca. O genro prega, a filha também louva, enfim, é uma família cheia de dons e talentos. E lá nessa terra de Braga, em Portugal, Deus me deu a oportunidade e o privilégio de conhecer. E o Senhor, assim, me confidenciou aquele casal de ter um café com eles. E quando nós sentamos, eu disse, olha, eu não tinha muita intimidade com aquele casal, mas eu tinha com o filho dele, que é evangelista. E eu disse, o Senhor está mandando você sair da congregação que você está. E ele olhou para mim, muitos anos de congregação. É tempo de sair desse sistema. Deus não te quer mais dentro desse sistema. E Ele te entrega hoje uma chave. Isso era janeiro. E daqui a 6 meses, Deus disse que é um movimento tão grande que Ele vai fazer, que nem você vai entender. E ele ficou um pouco duvidoso, que é normal. Tinha para mais de 30 anos de ministério. E fui embora. Quando foi em julho do outro ano, era o meu aniversário, eu fiz um culto na minha casa e convidei o filho dele para pregar. E o Senhor falou, peça de novo outro café. Vá na casa dessa família de novo, falar com o meu servo. E eu voltei lá naquele lugar. E ali o Senhor se revelou e disse, o tempo acabou. Agora o comando vai ser meu, não vai ser mais do sistema. Eu te tiro dessa prisão, dessas amarras. E ele esperou eu falar, eu trouxe a palavra que Deus confidenciou no meu coração. E ele disse, missionária, tem 4 dias que eu estou desigrejado. 6 meses depois. Aconteceu uma situação na congregação. E os líderes meio que expulsou aquela família da congregação. Às vezes a gente ouve, mas por falta de um pouco mais de intimidade e sensibilidade à voz do Espírito, a gente padece. Se não é por amor, é por dor. Mas a obra de Deus tem que ser concluída, porque Ele tem aqueles a qual Ele quer honrar. E muitas vezes é necessário ter pontes para poder o nome do Senhor ser glorificado e o nome dos pequenininhos dele.
E ele disse: eu estou desigrejado, e agora? Eu fiz: e agora? Espere. Deus falou, está falado. Os próximos comandos. Mas enquanto isso, faça culto nos lares ou na sua casa. Que o Senhor é um pastor e a obra não pode parar. No mesmo dia que eu cheguei em casa, eu fui orar e o Senhor disse para mim: ligue para minha serva e peça ela para ligar para o meu servo, a minha prima, ligar para o pastor Kleber. E eu disse: Carla, qual é a probabilidade da Igreja de Cristo estar aqui em Portugal? Eu vou saber do pastor Kleber. E eu não sabia nada do pastor. O pastor, eu só fiz dizer: vamos esperar no Senhor. Mas não deixei nada definido com o pastor lá. Só disse ele que continuasse. Mas eu não me responsabilizei por nada, porque a obra não é minha, é do meu Senhor. E eu só recebo o comando de Deus e obedeço. Eu não questiono, eu não duvido, eu apenas obedeço. E ali a probabilidade era de 99%. Só tínhamos que nos alinhar em algumas coisas. Eu fiz: está certo. Marquei outro café. E sentei com aquela família e disse: vocês estão debaixo de alguma cobertura espiritual? Alguma congregação quer estar com vocês? Quer se afiliar a vocês? Não, pois eu tenho uma. Ela se chama Igreja de Cristo. E eu já tenho notícias para ti. Da parte deles lá, eles querem, e a de vocês. E o pastor se alegrou demais. Porque quando é de Deus, traz paz e alegria. Não traz guerra, dúvida. Eu disse: pois se prepare, que a partir de agora nós somos Igreja de Cristo. Eu faço a obra de Deus há quase 15 anos, nesse ministério itinerante. Quando a minha prima falou a respeito do meu salão, só para melhorar a situação, eu não recebi o dinheiro do salão. Mas o Senhor me deu as suas condições de eu fazer. Por quê? Eu sou casada, tenho 3 filhos, há 24 anos que eu sou casada e amo meu marido. Sou do meu amado e meu amado é meu. Não é, missionária Fatinha? Que eu preguei para casais essa semana e fiquei mais apaixonada pelo meu amado. E Deus, Ele é fiel quando nós somos justos e fiel com Ele. E quando nós aprendemos a confiar nele, tudo acontece. E essa viagem para a Espanha, Deus me deu os recursos. Eu negociei o salão com um casal de bispa e bispo, que lá em Fortaleza tem uma igreja que consagra bispa, bispo. E eu fiz negócio com essas pessoas. Sem contrato, sem advogado, mas em obediência. Eu entreguei as chaves para aquele casal. E tudo que estava à vista deles eu deixei. Não tirei nada. Não sei, um secador e uma chapinha e minhas tesouras. E tudo que estava à sua vista assim, ó, ficou. Eu honrei a minha palavra e confiei no meu Senhor. E era um valor um pouco alto. Mas quando a gente tem um pai dono do ouro e da prata, é uma mixaria. Não faz falta. E aí o Senhor nos apresentou o pastor Kleber. Foi a 4ª reunião, né? Foram 3 cafés com aquela família.
E o quarto café foi com o pastor Kleber online, onde ali nós nos apresentamos. E eu pensei que ia parar por aí. Eu apresento. E depois eu continuo o meu ministério itinerante, né? E foi quando o Senhor disse, não é só isso. Porque eu quero honrar o meu servo. Porque a minha palavra ela não volta vazia. E eu quero você junto nesse barco. Eu disse, Senhor, e você vai cuidar do que está nascendo. Porque precisa de muitos cuidados. E ali me aliei com a Igreja de Cristo Braga. Decretei, eu disse, pois então vou decretar. E onde eu chegar, o meu pastor é o pastor Kleber. Se é para dar logo honra, eu vou dar logo por completo. E eu achei lindo porque o meu Senhor nunca quis me dividir com ninguém. Não estou sendo exclusiva, tá? Estou falando sobre mim. E quando o Senhor me revelou isso, eu fiz, então eu entendo que eles carregam o mesmo espírito. E para a glória de Deus, assim se nasceu. Igreja de Cristo, Braga, Portugal. Foi o primeiro presente internacional que o Senhor está entregando na mão do pastor Kleber. Enquanto isso, eu estou organizando, amadurecendo as demais que vão vir. Ainda está sendo amadurecida em espírito e em verdade. Preparando ceifeiros para poder ampliar nessa Europa a Igreja de Cristo. Assim nós cremos. Mas em primeira instância, a primeira igreja em Portugal de Cristo está lá. E eu só tenho a agradecer primeiramente ao meu Senhor, que tem me dado esse privilégio, primeiramente de ter me escolhido. Segundo, de ter me constituído. Diante da minha pequenez, aonde ninguém dava nada por mim, hoje eu estou aqui. Porque alguém dava. Alguém já tinha me escolhido para uma boa obra, para essa missão tão linda. Aonde não é posição, é disposição. A quem eu enviarei? Esses dias eu disse ao Senhor, eu estou aqui, Senhor. Ousadia, né? Estava em casa, meditando nessa palavra que a missionária pregou, falou. E eu disse, Senhor, tu estás nesse lugar. E ela falou algo que eu tinha acabado de falar para ela. Que é disposição à missão. Não é uma posição, é uma disposição. Aonde você vai enfrentar principalmente os duvidosos, que é o grupo mais delicado. Se você não tiver discernimento, ou você morre ou você mata. E não é o propósito de Deus. Ele não quer, no reino espiritual, matar ninguém. Ele quer dar vida para todos. Para isso, precisamos ter discernimento no espírito, para sermos conduzidos e guiados nessa força superior, a qual não se vê, mas se existe. É fé. E tenho feito a obra de Deus. Eu não sou muito de me apresentar, de estar ao vivo, online. Eu não sinto essa necessidade.
Hoje eu entendo que particular é particular. Não necessito, tem tantos pelo mundo, né? Então, se eu estou aqui, é aqui. Nesse dia de hoje, aqui. Agora, se Deus mandar, vai ter ao vivo, mas até hoje Ele nunca mandou. Pelo menos comigo. Se Ele manda para ti, faça. O que nós não podemos fazer é para agradar ao homem, nem para aparecer, mas para honrar ao nome do nosso Senhor. Muitos não entendem meu ministério, mas é muito fácil. É renúncia e obediência. Que nós precisamos incubar na tábua do nosso coração. Mas por não termos muitas referências nem exemplos do reino sobrenatural, dependendo, eu sempre falo isso, o líder que estiver aqui, ele vai implantar, vai criar você, vai ensinar você. O que aqui ele aprendeu. Por isso que eu estou aqui. Porque é o mesmo Espírito. Verdadeiro, genuíno, que se revela, que opera maravilhas, que faz milagres e que não mudou, que continua sendo, honrando, exaltando. Esses dias têm sido desafio. Hoje foi um dia do meu maior desafio. Porque nós chegamos 4:30 da manhã de um mistério glorioso lá de Recife, que ninguém queria vir embora. Nós só viemos mesmo, ainda teve o cântico de Paulo e Silas na prisão. Aleluia. Mas estamos vencendo, porque o nosso Redentor, ele vive. O que precisamos é confiar no Senhor. Amém? Essa é a minha pequena apresentação para vocês. E estou feliz de estar aqui. Aleluia. Palavra que o Senhor colocou na tábua do meu coração. Eu nem lembrava que era culto de missões. Eu sabia que ia ter a Santa Ceia. E pode deixar ele à vontade, não se preocupe que da minha parte está tudo bem. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. O título é A Vida no Espírito. Prometo ser breve, mas eu não sei o Senhor. A obra dele não é minha, amém? Assim que eu cheguei, me deram a liberdade da gente ficar até às 3 da manhã. Estou brincando. É, pastor Kleber? Tá bom, né, esse horário? Estou me familiarizando ainda com meu pastor. Aleluia. A partir do verso 15. Evangelho de João 14, a partir do verso 15. O culto hoje foi lindo, onde nós fomos, que foi falado sobre a oração do Pai Nosso. Foi uma bênção, aprendi muito. E quero cada vez mais colocar em prática. Me aperfeiçoar como um atleta que se prepara para uma grande corrida. E quer receber sua medalha de ouro. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Desculpa, eu li o 14. O 15 diz:
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Senhor, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Na sequência, o Senhor me direcionou para lermos Atos capítulo 2. Só o primeiro. Do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo. Onde é que nós estamos? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Aleluia. Até aqui. Quando o Senhor me deu essa palavra, João capítulo 14, esses versos que foram lidos, eu fiquei meditando neles. E pude ver o tamanho do amor do Senhor para conosco. O quanto Ele tem zelo de nós e cuidado. Tão certo que Ele sabia que ia para a direita do Pai, mas que não iríamos ter condição de vivermos sozinhos. Seríamos direcionados pelo quê? Por quem? O nosso mestre foi embora. Teve o tempo determinado, como a palavra de Deus em Eclesiastes 3 fala. Tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor tão zeloso, tão lindo com os seus filhos, Ele derramou um refrigério, dizendo que Ele enviaria o Consolador. Ele enviaria aquele que seria nosso advogado, nosso ajudador, nosso intercessor. Aquele que estaria dentro de nós. E que em outro tempo, como no Antigo Testamento, as pessoas não tiveram esse privilégio. E ele ainda disse mais. Se nós formos no princípio do capítulo 14, ele pede para que não venhamos a ficar ansiosos, desesperados. Ele vai pedir que nós não venhamos a ficar com o coração aflito, mas tão somente crer nele. Ele já tinha preparado tudo.
Ele já tinha preparado todas as coisas para cuidar de cada um de nós. E Ele prometeu, através do Espírito Santo de Deus, o Consolador, a presença dEle. Ele prometeu que Ele iria para o Pai e que nós não ficaríamos sós. Nós carregaríamos alguém que ia ter o cuidado de nos direcionar, de nos guiar, de nos fazer ir além daquilo que pensamos, imaginamos ou falamos. Mas Ele pediu também para que viéssemos guardar as leis a qual Ele determinou. No mesmo capítulo, no verso 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja que papel glorioso. Mas se eu não tiver discernimento desse poder sobrenatural, se eu não tiver compreensão do que eu estou falando, lendo, vivendo, eu nunca vou conseguir alcançar o reino de Deus. O Senhor, Ele se preocupou de uma forma tal que foi o Espírito Santo de Deus que passaria a habitar dentro de nós. Através do confessar, através do crer, Ele passaria a habitar dentro de nós. Mas Ele não só quer habitar, Ele quer te encher da presença dEle. Uma pessoa disse para mim assim: eu queria voltar um dia quando eu estava no hospital, porque eu sentia a presença de Deus. E hoje é muito difícil eu sentir. Eu disse: pois se eu for para o joelho, eu sinto. E ele ainda disse que não acreditava. Se não tivermos discernimento e sabedoria do alto, a gente mata aquela vida. No espírito eu falo. Eu disse: porque você vive na carne. Se eu não aprender a viver no espírito, guiado, direcionado, eu não vou poder ver o reino de Deus. João, capítulo 4, em Jesus, no encontro com Nicodemos, ele fala, capítulo 3, desculpa, no verso 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode o quê? Ver? Entrar. Muitos têm limitado o Espírito Santo de Deus de agir por conta de não conhecer. A ignorância no Espírito. Por isso que a palavra diz que a letra mata. O quê? O Espírito de agir. Não que é errado, não é errado buscar o conhecimento. Busque, estude, eu concordo. Mas eu entendo que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Principalmente pela ciência do céu. Que na terra
Se não aprender a estar no Espírito, vai discernir da forma que achar melhor. 1 Coríntios capítulo 2. O Espírito Santo está me levando, amém? A partir do verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas de quem? Deus. Porque lhe parece o quê? E não pode entendê-las, porque elas mas o que é espiritual discerne bem tudo. Veja. O que é espiritual discerne bem o quê? E o carnal discerne? É tudo, contexto geral. E ele de ninguém é o quê? Por quê? Quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente. Romanos 8,14 vai nos dizer também que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos. Olha que mistério. Lá em Recife teve um culto. E o Senhor ali mandou fazer um desafio para a congregação. A querer a nova identidade. A nova nacionalidade, pastor Kleber. A do Espírito Santo. Aquela que poucos estão ensinando. Porque o amor tem esfriado de muitos. As intenções e os interesses têm sido e voltado da concupiscência carnal. E cada vez mais o espírito está sendo abafado. E eu louvo a Deus de saber que eu estou num lugar que o Espírito Santo de Deus tem ousadia. Por isso que o Senhor me trouxe aqui, no meio dessa família, no meio desses líderes. Isso eu não tenho dúvida. Gálatas 5,16, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai dizer, andar em espírito. Para eu chegar onde Deus quer, vamos para Atos capítulo 9, verso 17. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas e logo lhe caíram o quê? Dos olhos, como que umas, e recuperou a vista, e levantou-se, e foi meio batizado. Creio que todos conhecem a história desse grande homem de Deus, apóstolo Paulo, que outrora defendia com unhas e dentes a sua religião, as suas leis, a Torá. E ai daqueles que viessem contra ela. Ele achava que estava fazendo certo,
porque foi o que ele conheceu. Ele perseguia, ele oprimia, ele destruía, ele participava de mortes de inocentes. Mas o Senhor já tinha desígnio na vida daquele homem. Se nós não aprendermos a nos aperfeiçoar e andar em espírito, nós vamos ser como Paulo na sua ignorância. Pedrejarmos a muitos. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 9, ainda no princípio, que ele estava a caminho de uma cidade chamada Damasco. E ele estava direcionado a aprisionar, a chicotear o que fosse preciso aqueles que proclamavam essas boas novas. Mas no meio do caminho, o Senhor marcou o encontro com ele. Deus hoje marcou um encontro com você aqui. O Senhor hoje marcou um encontro porque vai ser diferente. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor se revela para ele em voz e clarão. Pergunta a ele, por que ele está perseguindo? Como todos conhecem o versículo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E é interessante que Saulo conhecia muito, ele conhecia a Torá, o Pentateuco, mas não conhecia o Senhor. Ele tinha muita letra, muito entendimento, muita inteligência terrena, mas ele não tinha sensibilidade de compreensão do Espírito Santo de Deus. Ele agia por razão. E o Senhor se revela para ele e diz, eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E a palavra diz que ali, depois que o Senhor falou com ele, Deus dá uma ordem para ele entrar na cidade que ele estava indo mesmo, só que agora seria um novo propósito. Porque quando a verdade chega, Deus muda a história. Ainda que você siga na mesma rota, mas lá na frente Deus muda o contexto. Deus está mudando a história de gente aqui. Vá, porque lá eu tenho um mistério contigo. Não são os seus planos, eu estou conjecturando. Eu creio que o Senhor disse, olha, não vai ser seus planos, você vai para onde você quer ir. Mas agora vão ser meus planos, porque eu vou me revelar para ti. E a palavra de Deus vai dizer que havia um discípulo chamado Ananias. Que ali em visão o Senhor se revela para ele. E dá um endereço para Ananias. E ele diz, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Veja, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E conforme nós lemos, Ananias, pelo Espírito guiado, foi lá ter com Saulo. E a palavra de Deus vai dizer que as escamas, como escamas, isso é o reino sobrenatural. O que muitos estão vivendo. Escamas nos olhos. Ainda que buscando a presença, seguindo o ritual, mas sem conhecer a Cristo em espírito e em verdade. Sabendo da palavra,
mas não conhece o autor da palavra. E o Senhor tinha um desígnio com ele, com Paulo. Mas, na presença de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós, do nosso velho eu. E quando Paulo voltou a ver, ele achou que iria fazer do jeito dele. Tentou pregar, agora falar de Jesus Cristo. Creio que estava na euforia, alegre, porque quando a presença se revela, até a tristeza salta de alegria. A depressão vai embora, a opressão, a tristeza, a angústia, a dor, a falta da confiança no Senhor, o cochear em dois pensamentos, as dissensões, as pelejas, as iras, as facções, vão tudo caindo como escamas. Mas ele foi um pouco decepcionado, porque muitos não aceitaram as boas novas dele. E ele teve que passar um tempo num deserto. Porque deserto é lugar de intimidade. Se nós formos olhar na palavra de Deus e meditarmos, os profetas maiores e menores, eu creio que, não sei se todos ou a maioria, ou não eram muito bem-vindos, ou não tinham amigos, ou estavam sozinhos. Em cavernas, à beira de rio, chorando, gemendo, talvez pelado, pregando. Não tinha autonomia sobre si, mas tinha obediência e reverência à voz de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, vai dizer que as coisas de Deus aos olhos do homem é loucura, porque ela não se discerne na carne. Precisamos estar aperfeiçoados no Espírito Santo de Deus. Paulo, com todo o seu conhecimento, ele precisou arquivar. Porque o que ele conhecia era pouco, comparado ao que Deus queria revelar. Talvez tem pessoas ansiosas aqui, o Espírito Santo de Deus fala para mim. Eu vejo pessoas, a mente acelerada, lendo. Onde o Senhor está dizendo, pause um pouquinho. Eu precisei pausar Paulo. Eu precisei pausar ele. Porque se não aprender a nascer da água e do Espírito, não herdará o reino dos deuses. Temos que aprender onde nós vamos colocar o nosso foco e a nossa prioridade. Paulo passou uns 12, 14 anos em deserto para ser aperfeiçoado no Espírito. Foi trabalhar, foi viver sua vida e o Senhor foi se revelar. Tem pessoas aqui hoje que a partir de hoje não vai cair do cavalo, não. Deus vai fazer você descer. Não vai cair, tá? Descer educadamente. Deus vai moldar e mudar. O Senhor, Ele quer se revelar em espírito e em verdade. Mas se eu não aprender a ouvir, a obedecer e colocar em prática,
eu nunca vou alcançar o reino de Deus. Essa ciência que nós carregamos e muitas vezes não conseguimos interpretar nem entender como um livro normal, é uma ciência sobrenatural e atual. São as informações mais atuais da humanidade. Porque Deus, ele é mistério. E quem pode compreender os mistérios de Deus? Deus está dizendo para homens aqui: eu não conheço nenhum de vocês. Eu não sei se aqui tem teólogos. Eu vejo pessoas leitoras. Deus está dizendo: chegou a hora de aprender a descer do cavalo, face no pó, e ter curiosidade de me conhecer. Porque se não nascer do Espírito, não vai herdar o reino de Deus. Eu estou falando, mas eu vejo, o Senhor me revela, é um aceleramento na mente tão grande. Deus diz, é chegado um tempo de deserto. Para outros, Deus quer encher. Quando eu cheguei aqui, eu vi esses jovens, eu me alegrei tanto que hoje de manhã eu vi muitos homens na tribuna, que fazia tanto tempo que eu não via assim, porque a Europa é diferente. E eu fiquei admirada com aquele monte de homem. Na igreja, eu disse, nossa, como é diferente aqui. É tão mais difícil ver homem, é mais fácil ver mulher. E hoje, quando eu chego, eu disse, nossa, quantos jovens. E eu disse, Senhor, esses jovens, quando eu olhava para eles, eu via a pureza. Eu via o quanto estão sendo nutridos e alimentados. Eu fiz, Senhor, que mistério é esse? O Senhor disse, eu quero encher. Eu quero encher. E quero aperfeiçoar nos meus dons. Eu quero distribuir os dons. Deus está ouvindo tuas orações, missionária. Deus manda te dizer que está ouvindo tuas orações. O pé do altar, Deus está ouvindo. E esse é o tempo do Senhor. Porque é o tempo que todos querem. Chegado esse tempo nessa congregação. Não deixe o seu coração duro perder essa rica oportunidade do Espírito de Deus se revelar para ti. De vez em quando eu estou orando, me regozijando na presença do meu Senhor. Aí o Senhor diz, vai arrumando as malas que eu vou te soprar naquela terra lá. Mas Senhor, e não temas. Você confia em quem? Em ti. Então obedeça. Paulo, ele era direcionado pelo Espírito. Capítulo 16, vocês vão compreender que mistério glorioso de Atos. Paulo, ele é instruído pelo Espírito Santo de Deus. Ele é guiado, governado, porque não mais ele, mas agora Cristo. Mente de Cristo. Carta aos Gálatas, capítulo 5, vai nos falar sobre a carne e o fruto do Espírito. Deus está mexendo na sua mente, homem. Deus diz que hoje é algo novo que Ele está entronizando na sua mente. Está muito acelerada.
preocupe com diploma. Ei, primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. Nós vamos triunfar. Nós vamos conseguir chegar nos altos montes. Mas tem que ser através do Espírito Santo de Deus. Não das nossas vontades. Todos querem chegar a altos montes. O que eu faço hoje, os privilégios que eu tenho hoje, eu nunca cobicei na minha vida. Mas o Senhor já tinha designado para a minha vida. Já tinha preparado todas as coisas como tem preparado para a sua. Mas sabe o que Ele manda eu te dizer? Ele está esperando só você entrar nessa atmosfera sobrenatural para conhecê-lo em espírito e em verdade. E Ele diz assim, tem que quebrar esse coração de pedra. Aquela mulher ali, lá atrás de camisa preta. Levante a mão, irmã. Você que olhou. Deus diz que dá um basta hoje na situação. E Deus está visitando a sua casa, a sua estrutura física e mental. O Senhor diz assim, a partir de hoje você me glorifica. Ora e glorifica, só que é oração de gratidão, não é de pedido. Em algum momento aqui, alguém já desceu na olaria de Deus e ao invés de falar, ficou em silêncio? Ou em algum momento orou e depois se calou, até ouvir a voz do seu Senhor? Ou só desceu na olaria, falou, no monólogo, depois foi embora? E diz, Deus não fala comigo. A presença de Deus, a gente não tem que ter pressa. Eu sou do meu amado, é o meu noivo, é o meu amor. Preciso de intimidade e para isso eu tenho que ter tempo. É por isso que quando eu convido alguém para um café, pelo menos 4, 5 horas de café. Teve um café que durou 8 horas, uma xícara. Você se disponibilizaria também para tomar um café assim, com alguém? Não estou mostrando que sou melhor do que ninguém. Estou falando sobre a minha vida um pouquinho. Tenho 4 pessoas, 5 que sabem a minha índole, do meu caráter e do meu ministério. E aquela que é minha vizinha, lá de Portugal também. Eu quero bênção, eu quero providência. Olha só, eu quero que o Senhor resolva. Eu quero que o Senhor opere milagres. Mas você nunca perguntou o que Ele quer. Mas eu quero. Aonde eu tenho que ter o papel de filho. De servo. Qual é o papel de um servo, de um filho? Perante o seu Senhor e seu Pai. Como ele aborda o seu Senhor? Como ele aborda o seu Pai? É impondo? É ensinando? Hoje, depois que eu saí da minha ignorância, eu fico lembrando como eu orava, pastor Kleber. E louva a Deus que as suas misericórdias. Aleluia! Eu mandava mais do que eu via. E eu achava que eu estava dando o meu melhor. Eu subia monte. Eu vivia com os vestidos assim. Para piorar, eu fazia os coques. Porque eu queria mostrar minha aparência para todos. E de preferência a maior Bíblia que eu pudesse comprar. Não sei se Deus está falando com alguém aqui. Mas a minha casa estava destruída. O meu casamento estava destruído. Os meus filhos eu botava para empregado cuidar. Mas eu estava com Deus e queria que Deus resolvesse tudo.
Até um dia ele me visitar, como visitou Saulo. E através dos lábios do meu marido me envergonhar. Mas ele tinha me preparado antes. Muitas vezes Deus usa de alguém da tua casa. E eu tinha a audácia de dizer que era Satanás ainda. Nós desrespeitamos tanto o nosso próximo por falta do discernimento, que nós queremos que nosso próximo seja como a gente quer. Ao invés de nós nos avaliarmos, nós passamos a avaliar o próximo e a mandar em Deus. Tudo isso porque a gente tem ignorância da pessoa do Espírito Santo de Deus. E visitando. Enquanto eu falo e você me escuta. O Senhor está fazendo uma faxina na sua mente. Seu coração, porque tem que ter um alinhamento. Você é pregador? Você é pregador? É. Mas eu lhe vejo pregando. Não o teu conhecimento nem a tua ciência. Porque aí é bom a gente ter um conhecimento. E tendo esse alinhamento com o Espírito Santo de Deus, aí é que é maravilhoso. Mas de preferência mais com o Espírito Santo do que com a ciência da terra. Para não haver confusão na mente. Aí Deus hoje está tirando 50% de confusão da tua mente. Você vai dormir de um jeito e vai acordar diferente. É a mente. Ananias foi visitar Saulo e foram arrancadas, caiu dos olhos dele como de escamas. E então, depois de um determinado tempo que Paulo foi conhecer o deserto, ele retoma com o seu ministério de missão. Agora, corpo, alma e espírito ligados na presença do Pai. Vazio do seu ser, das suas vontades. E cheios da vontade do Senhor. Quem quer ser cheio da vontade de Deus? Eu vou fazer o que eu fiz em Recife. Deus quer lhe dar a nova identidade, sua nova nacionalidade. Porque eu não posso dizer, não mais eu, mais Cristo em mim, se eu não vivo a vontade de Deus na minha vida. Isso é pecado, é mentira. Vocês têm que ter consciência que todos os dias vocês vão lutar contra a carne, é o espírito contra a carne. E vai prevalecer aquele que você mais alimentar no dia. Como um celular que você carrega. Se eu alimentar o meu espírito em oração, em palavras, em louvor, em verbalizar minha gratidão a Deus, o Espírito de Deus vai crescer. Vai aflorar dentro de você. Mas vai ser guerra. Porque a carne não está preparada. Se você passar o dia alimentando sua carne, suas vontades, liberando palavras de maldição. Tem uma pessoa que eu estou cuidando dela, que ela está nessa transição. Ela já está tendo compreensão do reino espiritual. E ela aceitou essa nova identidade. E ela diz todo dia, olha, isso aqui eu preciso parar de falar. Exatamente. Isso aqui, exatamente. Comece a elogiar a sua casa. Comece a trazer à existência aquilo que não se existe. Comece a proclamar e quando vier com maldição, repreenda. Porque vai prevalecer aquilo que você alimentar e crer. Que Deus você tem servido? Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua fé?
ânimo dobre não herdará o reino de Deus. O cochear em dois pensamentos não herdará o reino de Deus. A palavra de Deus diz que nós vamos ser salvos pelo quê? Pela fé em Cristo Jesus. E ainda Hebreus vai dizer que sem fé é o quê? E o que é fé? O que é fé? Confiar. É depositar tudo nas mãos do Senhor. E independente do que aconteça, ainda que você não veja, você continua crendo e profetizando. Aquilo que você quer que o Senhor traga à existência. Deus hoje está quebrando grilhões, despedaçando laços, limpando mente, tirando o embaraço, fazendo pessoas descer do cavalo educadamente. E vai dar aqui identidade nova. Nós temos que gerar expectativa no Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos capacitar, nos instruir, nos direcionar. O velho homem, ele tem que ficar para trás. Deus manda dizer aqui, tem pessoas aqui que tem muito tempo de igreja, mas ainda vive o mesmo caráter. Quando nós nos aproximamos do Senhor, confessamos, e que o Espírito Santo passa agora a habitar dentro de você, você tem que aprender a conhecer o que está dentro de você. Porque dessa forma, você vai se despojar do velho eu. O coração de pedra vai ser feito em carne. O falar em maldição vai vir bênçãos. O pensar só o negativo vai ser agora positivo. Ele quer proporcionar isso para a sua vida. Ele quer quebrar essas cadeias, esses cárceres na tua mente. Mas você tem que se disponibilizar nesse ato de fé e bravura. Se levantar e dizer, eu quero essa nova identidade de Cristo. Eu preciso ter consciência. Deus tem me despertado a ensinar e dar consciência. É palavra, ensino e uma exortação de amor. O meu povo padece porque lhes falta o quê? De quê? Se a gente lê Bíblia. De quê, principalmente? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé. Assim como eu falei lá na congregação de Cristo Braga. Desculpa, Recife. Você quer mudar a sua identidade? Paulo mudou a identidade dele. Aleluia. O Senhor marcou um encontro com Paulo. E Deus fez de Paulo um grande homem, um grande embaixador da palavra. Aquele que ocupou no Novo Testamento por volta de 27% das Escrituras. Aquele que matava vidas, agora estava levando vidas. Estava trazendo vidas onde tinha morte. Deus deu uma nova identidade para Paulo, mas não foi da terra. O Senhor quer mudar a sua identidade. Quer quebrar esse seu coração de pedra. Quer desfazer os embaraços. Quer te ensinar.
Ele não quer que você mais ensine a ele. Aleluia. Nem diga como ele tem que fazer. Porque se você é filho, se você é servo, você se submete às ordens. E tem humildade de ouvir. Sem questionar. Mas de confiar e obedecer. O Senhor hoje convida pessoas aqui para mudar a identidade. E passarem a ser embaixadores celestiais. Vocês ouviram um pouquinho do meu testemunho. Não para que eu venha ser glorificada, mas para que o nome do meu Senhor seja glorificado e revelado. E mostrado para a congregação. Que Ele é o mesmo de Paulo. Ele é o mesmo de Silas. Ele é o mesmo de José. Ele é o mesmo de Jacó. Ele não mudou. É esse Senhor que quer se revelar para ti. Que quer te encher da presença do Espírito Santo dele. Que quer te dar dons. Te aperfeiçoar em dons. Ele é o mesmo. Não deixe Satanás te dizer que ele não é mais. Eu sou milagre. Eu sou prova viva desse Deus eterno. Ele hoje te convida para uma nova identidade. Ele hoje te convida a você dar esse passo em forma de humilhação e humildade e dizer: Senhor, como Paulo recebeu, eu quero também. Vem aqui para frente. Tome essa decisão de mudar a sua identidade e não deixe Satanás lhe... Deixa eu só te dizer uma coisa. Não vai ser fácil vir aqui para frente não. Sabe por quê? Talvez muitos aqui já são membros. E Satanás, ele sabe como manipular. Ele coloca vergonha. Porque ele sabe que se você tomar esse passo, não é no reino terreno que você vai estar mexendo. É no reino espiritual. Quando eu entendi que eu precisava de uma nova identidade. Quando eu entendi que eu precisava me esvaziar do meu velho eu verdadeiramente. Quando eu entendi que se eu não nascesse das águas e do Espírito, eu não herdaria o reino de Deus. Eu mergulhei. E disse: Senhor, eis-me aqui. Venha. Não se envergonhe não, ainda que ninguém venha. Venha receber a sua parte, homem. Eu não estou perguntando se alguém quer confessar Jesus aqui não, viu? Eu estou dizendo para você. É uma nova identidade. Que é mistério. Não é identidade da terra não. Enquanto ele está aqui, Deus enche ele de mistérios. De mistérios. Venha. Ei, venha. Você. Ei, é em humildade. É em humilhação. É para quem? Para mim não. Eu só estou sendo boca de Deus na terra. É para o meu Senhor. É para a sua transformação. Porque Ele quer fazer de ti uma grande nação. Ele quer te elevar. Ei, não é só por aqui não que Ele te quer. É como águia. Mas eu tenho que me disponibilizar e descer do cavalo. Deus vai mudar, viu? Deus tira a opressão da tua alma. Deus tira a angústia. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? É nova identidade. É nova identidade. Bens na terra não compra a nova identidade que hoje vocês vão receber. Tem mais, venha. Não quer não essa nova identidade do céu? Ser embaixador, embaixadora desse Deus Altíssimo. Não é por vista. Porque as coisas de Deus aos olhos do homem é loucura.
Talvez você diga assim: irmã, está exagerada. Tô exagerada e convicta do que eu estou falando, porque hoje é uma verdade. Venha, Ezra, venha. 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 Vamos aproveitar. Deus diz que entra nas tuas finanças, homem. Ele abre portas para ti. Deus entra nas tuas finanças. Dá o teu melhor para o Senhor. Semeia o teu melhor. Não tenha medo, Deus diz. Semeia, porque Ele vai alargar teus cofres. É nova identidade. A identidade do Espírito Santo de Deus, que vai mudar a história da tua vida. É glorioso. O louvor toque que a gente vai orar. Cadê as presbíteras aqui, as missionárias? Venham pra cá me ajudar em oração com esse povo. Se derrame na presença do Senhor e diga: Senhor, como tu fez o encontro com Paulo e mudou a identidade dele, Senhor. Eis-me aqui, eu quero essa nova identidade. Eu quero até vulnerabilidade de viver no Espírito. É no Espírito. É no Espírito. É no Espírito. Irmã Fatinha, cadê as meninas de oração para nos ajudar? Eremá, cadê o azeite? Passa o azeite, porque Deus vai batizar. Deus vai encher. O Espírito Santo vai te encher. Eremá, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Intercessores, chamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, vem de novo, Senhor. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença, eu me rasgo, por inteiro aos seus pés, Senhor.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ei, Gandei, Arebecas, quem já pisou? Quem já pisou no Santo Rei? Usufrua da presença dEle. Não se preocupe com